Eu quero compartilhar com os irmãos algo que, na verdade, durante essa semana nós compartilhando com algumas pessoas, ouvindo alguns irmãos, aconselhando também, e o Senhor falou algumas coisas ao meu coração. O Senhor colocou algumas coisas para que eu pudesse compartilhar com você nessa manhã, E antes de nós começarmos, só avisar aqueles pais, que estão com seus juvenis aí, seus filhos que vieram para o encontro, eles vão estar no final também fazendo uma apresentação aqui. Então, se você tiver a oportunidade de estar conosco até o final, vai ser muito bom, porque no final ele vai poder estar fazendo a apresentação para você e você vai poder levá-lo tranquilamente, amém? Então, voltando aqui, aquilo que eu estava falando para os irmãos, nós ouvimos e compartilhamos com alguns irmãos essa semana algumas situações e aquilo que eu tenho avaliado no Senhor, eu queria falar sobre isso hoje, sobre isso que está projetado aí para você, as artimanhas do inferno contra a vida do crente. Diga comigo: as artimanhas do inferno contra a minha vida. Sim, contra a nossa vida. Por quê? Porque nós sabemos que o diabo tenta contra nós, Ele, não sei quantos já ouviram uma história, mas eu ouvi uma história uma vez, achei muito interessante. Tinha um filho que ele vivia com a sua mãe, e a sua mãe era crente, e a sua mãe sempre, na vida toda desse rapaz, ele nunca viu a mãe falar mal de qualquer pessoa que seja, nunca ouviu nada que saísse da boca ali da mãe para maldizer alguém, para falar mal de qualquer pessoa que fosse. E aí esse rapaz crente também, juntamente com a sua mãe, ele um dia pegou e falou: vou pegar minha mãe, hoje eu quero ver o que ela vai falar. E aí ele chegou para o café e falou: mãe, queria fazer uma pergunta para a senhora. O que a senhora tem para dizer sobre o diabo? Não é possível que ela vai falar coisa boa do diabo. E ele ficou pensando, falou: agora ela vai falar mal de alguém, vai falar mal do diabo. E disse que a mãe pegou, virou para ele e falou: olha, rapazinho insistente, Pronto, ele é isso na sua vida. Diga comigo: o diabo não desiste. A única coisa que ele faz, por quê? Porque ele já te perdeu, amém? Mas ele vai insistir contra você. Por isso eu quero falar dessas artimanhas. E eu quero usar aqui o texto de Paulo, que Paulo escreve aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 11, que diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Esse é um texto muito interessante, porque nele Paulo diz que o inimigo, ele tem artimanhas, ele tem estratégias, e ele sempre vai estar tentando coisas contra nós. É verdade, semana passada eu dei aula para os juvenis de guerra espiritual, e aí um dos juvenis perguntaram: pastor, é verdade que o diabo não tem poder sobre a minha mente, não tem conhecimento, da minha mente, dos meus pensamentos? É verdade, ele não tem poder sobre você, ele não tem poder de onisciência como Deus tem. A onisciência é saber todas as coisas, a onisciência faz saber aquilo que você pensa. Só Deus é assim, amém? Mas como então que o diabo faz? Com essas estratégias que eu vou falar para você aqui hoje. Eu falei para eles lá, falei: olha, o diabo lança situações e de acordo com a sua reação, ele vai saber o que você está pensando. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples. Vou me colocar aqui na condição do diabo e o André de um servo de Deus. Aleluia. O André, ele não gosta de jeito nenhum de jiló, por exemplo. Não gosta mesmo, não? Aleluia. Acertei. É a prova que eu não sou o diabo. E aí o André não gosta de jiló, mas eu não sei. E aí
A Francine fala para mim: pastor, nós vamos almoçar na casa do senhor e tem algumas coisas que o André não gosta de comer, mas eu não vou falar para o senhor, quero ver se o senhor descobre. Ok. E aí a minha mulher faz lá um prato de salada de jiló, e eu chego e falo: André, olha o que nós fizemos especialmente para você. Quando o André olhar para aquele prato de salada de jiló que ele não gosta, como que ele vai olhar? Ai, que delícia! Vai ser isso? Ele vai olhar com todo respeito, né? Vai falar: obrigado. Com a resposta ou com a expressão do André, eu já descobri que o André gosta de jiló ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Assim é o diabo. Assim ele vai fazer conosco. Ele vai usar de estratégias, de artimanhas, para colocar diante de nós, e nós vamos agindo de acordo com essas estratégias. Mas hoje, no nome de Jesus, o meu alvo aqui com você é que nessa manhã, com essa palavra, o Senhor possa abrir os nossos olhos, amém? Para essas artimanhas, para essas estratégias. Por quê, pastor? Eu não estou livre, você não está livre disso. Esses dias eu conversando com uma pessoa que ele já está à frente de uma igreja, ainda não é pastor, mas já está cuidando de uma igreja, um obreiro. E aí ele falando comigo sobre a situação aí do pastor Marcelo, que nós comentamos semana passada. Ele falou: pastor, mas eu gosto muito dele. Eu falei: eu também. Pastor, eu fiquei muito triste. Eu também. Pastor, eu estou desanimado. Eu falei: eu não. Ele falou: pastor, eu estou até pensando, o que eu vou arrumar? Eu falei: ó, deixa eu te falar uma coisa. O que você ensina para o seu líder? Ele falou: olha, a gente ensina que não deve ficar olhando para os homens. Eu falei: para você não serve não. Eu falei: faça a mesma coisa. Você não serve a homens, você serve a Deus. Entende que isso é uma estratégia do diabo? Para querer te desanimar, no caso desse irmão, querer fazer com que ele se prostre, com que ele pare, com que ele deixe de cumprir aquilo que pelo qual o Senhor o chamou. Agora, essas estratégias do diabo, elas são como uma linha. Se eu pegar aqui o Nil e pegar um barbante, enrolar uma vez só no Nil e der ali um nó e falar para ele: eu quero ver se você sai, ele vai conseguir sair? Vai. Se ele esticar os braços, o barbante vai arrebentar, certo? Sim ou não? Sim. Mas à medida que eu vou enrolando esse barbante em torno do Nil, e ele vai permitindo que eu enrole, e vamos supor que tenha lá 5, 6, 7, 10 voltas em torno dele, ele vai conseguir se livrar? Não. Então preste atenção em algo que eu quero te falar nessa manhã. As artimanhas do diabo são como esse barbante em nós. Ele vem uma vez, te envolve, e se você não age contra, ele vai envolvendo 1, 2, 3, 4, ao ponto de você agora estar preso, ao ponto de você estar paralisado por aquilo que ele está lançando contra você. Eu não sei quantos já viram, pode passar aí, Pão. Não sei se você já viu falar sobre recifes, né? Recifes de corais. Você sabia que os navios, né, as embarcações, um dos maiores temores, né, no momento da navegação é justamente o navio encontrar-se ou deparar-se com um banco, né, que chama de corais. Porque aquilo ali, se o navio bater, vai cortar o casco e ele vai afundar. Mas eu não sei se você já leu, já estudou sobre isso, mas os corais, eles não são pedras. Quem já foi no mar, pisou no coral, né? Por exemplo, lá em Recife mesmo, né? Falando aqui de Recife, lá em Recife tem muitos corais. Aí você chega ali e pisa naqueles corais, parece o quê? Pedra. É uma rocha dura. Mas na verdade, os recifes, eles são organismos vivos que vão se desenvolvendo. Eles não começam grandes,
Eles não são rochas que foram estabelecidas ali naquele lugar. Eles foram crescendo, eles foram se estabelecendo, foram se unindo, foram aumentando de tamanho, e à medida que cresce, vai ficando mais resistente, ao ponto da sua resistência ter poder para furar casco de um navio. Por que eu estou te falando isso? Porque nós somos um organismo vivo, amém? Se você permitir que as artimanhas de Satanás venham sobre você, e você vai sendo enredado por elas, quando eu digo enredado aqui, é envolto nelas. À medida que você vai se tornando assim, você pode chegar a um ponto de se tornar um recife, onde parece uma grande rocha, muito dura, que já é duro de coração diante de Deus. Quem está me entendendo? Então isso é algo perigoso. Por isso nós precisamos aprender quais são essas artimanhas. E eu quero falar de algumas aqui hoje. No nome de Jesus vou conseguir falar de todas para você. Primeira artimanha chama-se desapontamento. Diga comigo, desapontamento. Primeira seta que o diabo vai lançar sobre você, querido, é sempre o desapontamento. Desapontamento é simplesmente um sentimento. Muitas vezes as pessoas ficam desapontadas com as outras. Por exemplo, o Nil tinha expectativa de chegar hoje ao culto, me encontrar, eu cumprimentá-lo, perguntar como ele está. Mas ele chegou, eu não o encontrei, e eu não perguntei nada, e muito menos o cumprimentei. Como é que ele ficou comigo? Desapontado. Mas preste atenção. Pastor, nós não estamos falando das artimanhas do diabo contra a nossa vida, então não vou me desapontar com o diabo? Não. Lembra que são estratégias, diga comigo, estratégias que o diabo vai usar, filho. Então a estratégia, uma delas que ele usa, é essa, é o desapontamento. E aí, há outros, por exemplo, que podem ficar desapontados com o próprio Deus. Por quê? Porque oram, jejuam, clamam e nada acontece. Não precisa você levantar a sua mão, mas eu vou te perguntar: quantos de nós já oramos por coisas e temos orado e até hoje não aconteceu? Quantos de nós buscamos coisas no Senhor, oramos, jejuamos e parece que nada aconteceu? Parece que Deus não fez nada, Deus não te ouviu, Deus não te responde. E é nessa hora que o diabo vem e começa a colocar palavras nos seus ouvidos de desapontamento. Quando você fica desapontado com Deus, você vai começar a discordar dos caminhos de Deus. Por que Deus ouve lá a oração do Nil e não ouve a minha? Por que Deus deu a bênção lá para Francine e para o André e não deu para mim? Por que Deus ouve fulano e não ouve a mim? Por que Deus move na vida do ciclano e não faz na minha? Todas essas situações, irmãos, vai gerando no seu interior desapontamento. Por exemplo, tem gente que perde um ente querido. Só te falar que você está perdendo um ente querido é alguém que você gosta, você gostava, que é alguém próximo de você, é seu familiar. Então não precisa perguntar, quem perde um ente querido vai ficar satisfeito? É lógico que não. Mas tem gente que está lá, perdeu um ente querido e aí ele se revolta com Deus. E aí se desaponta com Deus. Como que Deus pode fazer isso? Como que Deus promoveu isso na minha vida? Né, os irmãos se lembram daquele casal de pastores, amigos nossos, que são pastores lá nos Estados Unidos, no interior da Flórida, que perdeu o seu filho de 2 anos de idade por uma bobagem enorme, né? Uma coisa assim que você fala, como pode isso acontecer? Estava no prego, no meio de uma reforma, a criança foi mexer num pallet, o pallet caiu em cima dela e matou. Aí você encontra com eles, eu fico feliz porque eu perdi o meu filho. Claro que não, claro que não, há tristeza, há um sentimento de dor, há um sentimento de abatimento porque perdeu um filho. Agora não há um desapontamento com relação a Deus.
ai, porque Deus fez isso comigo, Deus permitiu isso. Não, essa é uma artimanha do diabo. O diabo quer gerar muitas vezes em nós desapontamento. Nós precisamos saber que os nossos aparentes desapontamentos às vezes fazem parte de um propósito de Deus, que eu e você muitas vezes não somos capazes de compreender naquele momento que nós estamos vivendo. Mas você pode ter certeza, Deus está no controle de todas as coisas, amém? Ah, pastor, então Deus tem parte com a morte? Não, não estou falando isso. Estou falando que Deus está com você em todo o tempo, amém? Deus está com você. O Senhor cuida de você. Todos nós fomos chamados para experimentarmos de um favor abundante do Senhor. Por quê? Porque Cristo Jesus já conquistou todas as coisas por nós, por meio da cruz do Calvário, amém? Amém. Nós fomos chamados para desfrutar do melhor, para sermos conhecidos e exercermos a prática de sermos um vencedor. E eu conheço um vencedor quando? Quando ele tem respostas que vai demonstrar a sua alegria, a sua relação de conhecimento, de compreensão de quem o Senhor de fato é. Por exemplo, a pessoa diz: eu vou continuar crendo, apesar dessa situação. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele vai se levantar e vai fazer algo na minha vida, amém? Esse é um vencedor. E se é do propósito do Senhor que eu possa passar por isso, eu sei de uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso 28. Então eu e você fomos chamados pelo Senhor. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem, amém? Todas as coisas. Sabe de uma coisa, irmãos? É difícil a gente ficar falando de nós mesmos, né? Mas há algumas coisas que eu passei no passado com o Senhor, em situações ministeriais, que hoje eu entendo claramente que cooperou para o meu bem. Hoje me faz ter atitudes que lá no passado eu não teria. Mas diante de situações diversas que eu vivi, que eu passei, me forjou em algo que me faz ter respostas diferentes diante daquelas situações hoje. Então tudo coopera para o nosso bem. Diga comigo: tudo coopera para o meu bem. Você ama a Deus, sim ou não? Sim. Se você ama a Deus, como diz Romanos, todas as coisas vão trabalhar juntas para o seu bem. Amém? Por quê? Porque Deus está no controle da sua vida. Deus está cuidando de você. O problema é que todas as vezes que não conseguimos enxergar Deus, rapidamente o diabo entra em cena para nos acusar, para trazer setas malignas na nossa mente, do tipo: onde é que Deus está? Será que valeu a pena todo esse esforço? Será que vale a pena a sua fidelidade a Deus? Sabe aquela hora que você abre a geladeira, o nome de Jesus não é aqui, é só na outra igreja, aleluia. Mas a pessoa abre a geladeira, não tem nada, tem mal uma garrafa de água lá, e aí você olha aquilo e você fala: que bênção, todas as coisas cooperam para o meu bem. Fala isso? Não, mas eu quero te exercitar hoje a pensar assim, porque naquela hora o diabo chega rapidamente e vai dizer para você: de que adianta você dizimar? De que adianta você semear a sua vida no Senhor? Está valendo a pena? Não tem nada aqui dentro, não tem nem para você comer, nem sustento tem. Nessa hora, um vencedor, ele se posiciona da seguinte maneira: eu sei que o meu Senhor não vai me deixar faltar coisa alguma. Eu não estou vendo, mas Deus vai prover nesse lugar. Quem crê nisso? É isso que eu tenho que fazer. É essa atitude que você tem que tomar. Por quê? Porque se você não resistir a essa seta, se você não se posicionar contra isso, ou seja, se você ceder, você vai ficar desapontado com os homens. Desapontados por quê?
Porque você colocou um alvo e não atingiu. Você anseiou por algo e não conquistou. E os desapontados, porque tinham uma expectativa, e essa expectativa não foi atingida, ou não foi atendida. Ai, eu dei uma oferta, eu tenho dizimado, e aí eu perdi o emprego. Ai, eu estou dedicando minhas semanas na célula, eu vou lá, faço a célula toda semana, e o povo foi tudo embora. Fiquei sozinho, estou abandonado. Se você der lugar a esses desapontamentos, e o desapontamento no primeiro momento é com os homens, por exemplo, eu trabalho tanto aqui nessa empresa e meu patrão não me valoriza e ainda me mandou embora, sendo que eu não fiz nada de errado. Segunda situação, ninguém aqui vê o esforço que eu tenho de vir aqui liderar a célula, mesmo assim eu vindo aqui toda semana, os irmãos tiveram coragem de me abandonar. No seu primeiro momento você desaponta com os homens, mas o seu desapontamento vai conectar em quem? Deus. Deus não cuida de mim, Deus não me ama, Deus não está olhando por mim, Deus abriu essa porta aqui, mas agora fechou. Deus me deu essa oportunidade de liderar uma célula só para me envergonhar, porque agora estou sozinho. Em resumo, irmãos, a vontade do diabo é te levar a ficar desapontado com Deus, e ele vai sempre lançar setas, tentando gerar em você desapontamento. E se você ceder aos desapontamentos das artimanhas do diabo, ele vai te levar para o segundo ponto, que fala do descontentamento. Diga comigo, descontentamento. Depois que você fica desapontado, então o diabo vai injetar isso aí no seu coração, e nesse momento nós vamos nos tornar vulneráveis. Por quê? Porque o diabo vai começar a colocar mentiras na nossa cabeça, do tipo: sua vida era melhor se você tivesse outro cônjuge, sua vida poderia ser melhor se você tivesse outro emprego, a sua vida poderia ser melhor se você fosse para outra igreja, sua vida poderia ser melhor se você mudasse de cidade, sua vida, se fosse outra vida, você seria feliz. Quando você está descontente, irmão, tudo fica ruim. Você fica descontente com o casamento, com o trabalho, com a célula, com a igreja, com a visão ministerial, com os irmãos que estão próximos de você. Você fica descontente com tudo. Fica descontente com o cabelo, com o físico, com tudo. Quando a pessoa chega nesse ponto, tudo vai se tornar ruim. Você já acorda de manhã com desânimo. Por quê? Porque você está descontente. Descontentamento é um sinal de que a seta do diabo atingiu você. Essa semana eu conversei com uma pessoa que estava passando por esse momento de descontentamento. Eu falei para ela, olha, apenas abra os seus olhos, porque isso nada mais é do que uma seta do diabo. O diabo lançou uma seta sobre você e está gerando um descontentamento ao ponto de te levar ao desânimo, a parar, a paralisar-se, a desanimar e a desistir de tudo. Mas o Senhor quer cuidar de nós e Ele quer nos levar a crescer no nome de Jesus, amém? Amém. Sabe um sinal de alguém que é cheio do Espírito? Ele é contente. Crente cheio do Espírito é crente feliz, aleluia. Amém? Por isso que eu falo que igreja que não fala amém, não dá glória a Deus, é crente oprimido, é crente descontente. Pensa, você vai para a festa, aí vai cantar parabéns, aí você fica triste. Vamos cantar parabéns, que depois do parabéns tem docinho, aleluia. Não tá afim não, estou triste. Então para que você fez o aniversário e chamou todo mundo? Você veio para uma festa, amém? Amém. Todo domingo de manhã você veio para celebrar ao Senhor. Amém. E se nós estamos para celebrar, nós nos alegramos, porque nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém. A maioria dos crentes é assim. Basta olhar para aqueles que estão sempre rindo, felizes, cheios do Espírito.
Eu quero ser um crente cheio do Espírito no nome de Jesus. Às vezes eu falo para algum irmão, chego para ele, vejo só cumprimento, falo, aí irmão, tudo bem? Já aquela cara assim de velório, sabe? Ele fala, irmão, o que aconteceu? Ah, muito difícil. Eu falo, não, melhora só. Se você melhorar a sua cara, já vai avançar muito. Sim. Tem nada pior do que você cumprimentar alguém. Tudo bem. Como diz o outro, para que eu cumprimentei Jesus? Não é? Tem gente que você cumprimenta o irmão, sempre a resposta do miserável é a mesma. Na luta, né, pastor? Vamos avançar, né? Vai romper. Não muda. Pastor, estou na glória. Meu Deus, que bênção. Aí tem gente que esforça, né? Ele fala, pastor, estou na bênção. Está na bênção. Porque assim, pastor, tem que ter fé, né? Não estou vendo não, mas estou declarando. Não adiantou nada. Seja cheio do Espírito. Não seja feliz simplesmente pelo que tem, que você está vendo, mas por a certeza daquilo que você já obteve, que está no Senhor. Amém? Por isso que nós devemos ser. Devemos ser pessoas que nos alegramos sempre no Senhor. Eu e você precisamos redescobrir a alegria de viver a vida com Deus. Hebreus capítulo 13, verso 5. Hebreus 13, 5 diz: se a vossa vida a vossa vida sem avareza, contentai-vos as coisas com que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Oh, texto maravilhoso, amém, irmãos? Sabe por que você pode ficar contente no meio das circunstâncias? Porque ele te deu essa garantia, ele nunca vai te deixar, ele nunca vai te abandonar. Nunca vai te abandonar, ele sempre vai estar contigo, no nome de Jesus. As coisas vão se tornar preciosas, por quê? Porque a presença de Deus sempre vai estar na sua vida. Não seja descontente, o Senhor faz a diferença na sua vida, no nome de Jesus, amém? Paulo diz ainda lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 8: tendo sustento e como nos vestir, estejamos contentes. Diga comigo, eu vou viver sempre contente. Aleluia. Não seja alguém difícil de se contentar. Paulo diz ainda lá em Filipenses capítulo 4, no verso 11, ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A palavra de um homem de Deus que aprendeu a pisar na cabeça do diabo é: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se você aprender a viver contente em toda e qualquer situação, o diabo não tem como agir na sua vida, não tem poder sobre você. Por quê? Porque eu sou guardado pelo Senhor. Toda e qualquer situação que aconteça, eu me renovo, eu me alegro, eu me regozijo no Senhor, no nome de Jesus. Eu vou me alegrar no Senhor, no nome de Jesus. Quantos são contentes com o Senhor na sua vida, por causa da unção que Ele tem derramado sobre nós? Diga amém. Amém. Aleluia. Nunca dê espaço à ação do diabo na sua vida. Não permita que o diabo ataque na sua mente, trazendo descontentamento, trazendo desapontamento. Que hoje você possa cancelar essas setas no nome de Jesus. Vamos por terceiro, porque se eu alimento o descontentamento, eu vou entrar no desencorajamento. Eu vou ficar desencorajado. Veja como as artimanhas do inimigo se manifestam na vida de uma pessoa. Primeiro, o diabo vem e gera desapontamento. Se alimenta o desapontamento, ele vira o que? Descontentamento. Diga comigo, desapontamento. Diga alimentado. Vira descontentamento. E se você alimenta o descontentamento, você vai chegar aonde? Desencorajamento. Eu vou começar a ficar desencorajado, desanimado. Como que vai manifestar isso? À medida que você alimenta os dois primeiros estágios, você vai cair nesse. E quando você cai nesse, você começa a ficar distante. Você não quer mais envolvimento com muitas coisas. Você não quer mais proximidade com as pessoas, com a vida da igreja. Não queremos mais perto de nós. E começamos a ficar irritados demais quando alguém quer se aproximar de você.
Sabe, eu estou aqui para falar para você hoje, eu já vivi isso. Eu já vivi essa situação onde eu não queria que ninguém viesse falar comigo. Por quê? Porque eu sempre achava que alguém estava vindo falar comigo, porque alguém mandou, porque alguém queria fazer. Não era Deus, era sempre alguém. Era sempre alguém que estava armando alguma coisa para mim. Sabe, essa irritação é sinal de que o veneno da serpente já foi injetado na nossa alma. Mas eu tenho algo para dizer para você: o Senhor tem um remédio para esse veneno no nome de Jesus, amém? A palavra do Senhor para nós hoje é Deuteronômio capítulo 1, verso 21. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Fala para a pessoa que está do seu lado: não fique desencorajado. Diga: o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia, amém? Quarta artimanha do inimigo fala da dúvida. O quarto estágio, nesse estágio vem algumas interrogações. Será que Deus me chamou mesmo? Será que ao invés de eu seguir a Deus, eu não estou seguindo orientações do homem? Será que eu fiz certo em permanecer fiel ao Senhor esse tempo todo? Será que valeu a pena todo esse tempo meu de dedicação? Será que vale a pena mesmo servir a Deus? Sabe que a serpente, ela nada mais é do que uma grande interrogação. Todas as vezes que o diabo vem, ele vem para trazer perguntas. Ele vem e coloca perguntas para nós. Presta atenção. A primeira vez que a serpente apareceu foi aonde? Lá no Jardim do Éden, sim ou não? E ela chegou lá fazendo o quê? Perguntas. Aqui, deixa eu conversar um negocinho com você. Deus te falou que se você comer da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer? Foi isso ou não foi que ela falou? Ela fez uma pergunta. Ela vira para você hoje e fala assim: Deus falou para você, André, que todas as coisas cooperam para o seu bem, mas isso que você está vivendo é bom? Deus falou para você, Nil, que Ele jamais te abandonará, que Ele nunca vai te deixar, mas parece que você está sozinho. São sempre perguntas lançadas. Para quê? Para gerar dúvidas. A serpente, ela quer gerar dúvidas. É isso que Deus disse? Foi isso que Deus falou? Será que a promessa, essa promessa que você tanto espera, não é uma interpretação de alguém equivocada acerca disso, não? Será que você está aí esperando tanto tempo isso? Será que você não está equivocado? Equivocada? Será que aquilo que falaram para você não é algo que o homem falou? Será de fato que participar da vida da célula está fazendo bem para você? Será que você fazer parte dessa família, dessa igreja, está sendo bom para você? Será que a visão da igreja está correta? Será de fato que as pessoas gostam de mim? Olha o tanto de perguntas que o diabo pode colocar. E parece que diante dessas perguntas, não é o diabo, sou eu fazendo uma autoavaliação daquilo que eu estou vivendo. É verdade ou não é? É isso que o diabo sempre vai fazer. O diabo não falou para Eva, falou: vai lá e come o fruto que ele é gostoso, você não tem noção do tanto que é bom. Se eu fosse você, eu comia, porque é um fruto muito bom. Deus não quer que você coma, vai lá comer, você vai ver o tanto que é bom. Não, ele só falou o seguinte: sabe por que ele falou que você não quer que você comer? É porque não quer que você conheça coisas que só ele sabe. Mas sabia que você pode conhecer? E eu acho que Deus não gosta tanto de você assim. E aí você entra pelo caminho da morte, que foi o caminho que Adão e Eva entraram. Você começa a dar alimento à dúvida. Alimentando a dúvida é um processo que vai nos levar à morte.
vai nos levar ao abatimento. Nesse processo tem pessoas que ficam paranoicas, como eu disse para você agora há pouco. Fica achando que sempre tem alguma coisa por detrás. Já não confia em mais ninguém. Já não consegue relacionar com ninguém na base da confiança. Ninguém vale para essa pessoa. Ninguém, coisa alguma. Todo mundo se torna um zero à esquerda. Todo mundo não vale nada. Quando uma pessoa chega nesse nível, ele se torna altamente crítico. Nada é confiável. Tem uma pessoa da minha família que diz: olha, não confia nem nas suas calças, porque ela rasga e te larga pelado. Pois eu confio em tudo, porque tudo está na minha vida, no controle do meu Senhor. A minha confiança não está em pessoas, a minha confiança está no Senhor. Ah, pastor, mas o fulano é que vai falar algo com o senhor. Ok, mas eu confio que é Deus que está cuidando. Eu confio que Deus ele está no lugar. Eu não estou olhando para a pessoa, eu não estou olhando para o ser humano, eu estou olhando para aqueles que o Senhor tem trazido. Sabe, pessoas que ficam nesse ponto da dúvida, como eu disse para você, começa a pensar que ninguém é confiável, que tudo aquilo que é feito é falso, que tudo é hipocrisia, que ninguém é coisa alguma, e a pessoa chega ao ponto de não acreditar nela mesma. Por quê? Porque o espírito maligno já injetou isso sobre ela, e ela começa a desacreditar de tudo e de todos. Um dia eu fui conversar com uma pessoa, já há alguns anos atrás, e aconselhando numa situação familiar, e aí ele virou para mim e falou assim: ah, pastor, eu já sei, tem gente contando a minha história para o senhor. Eu falei: tem mesmo. Ele falou: sabia. Eu falei: o Espírito Santo está me contando direto. Não, eu sei, eu já contei isso para o meu discipulador, ele contou para o senhor, e agora o senhor veio conversar comigo, porque ele conversou e não resolveu. Eu falei: o seu problema é esse. Você sempre acha que nós estamos fazendo um joguinho para te ajudar. Você não entendeu até agora que é Deus que quer fazer algo para você. Quando é que você vai enxergar Deus? Se você ficar achando que é sempre alguém que está armando alguma coisa contra você, você nunca vai avançar. Porque você não está envolvido em algo natural. Nós estamos envolvidos em algo espiritual. Vamos dizer amém. A quinta artimanha do diabo, que vai te levar a parar, é a descrença. Descrença nada mais é que desistir de viver. Quando a pessoa chega nesse nível, ela começa a se dar o direito de tudo. Ah, e daí? Eu vou comer desse fruto. Que se dane todo mundo. Eu vou comer isso aqui. Por quê? Porque eu já tenho idade para decidir. Eu tenho direito adquirido. Eu posso fazer o que eu quiser. Parabéns, pode mesmo. Só que nem tudo que você vai fazer vai ser bom. Uma pessoa que está nessa fase, ela não acredita mais que ninguém pode ajudá-la. Não acredita que as situações têm solução, que as coisas podem melhorar. Sempre vão cair no engano de acreditar nas falácias do inimigo, de que é assim mesmo, de que as coisas estão ruins, mas vai piorar muito. Aquele irmão, enviado, provavelmente que não seja de Deus, vai dizer para você: irmão, está ruim, mas vai piorar muito, porque Deus quer te tratar. Ai daquele que cair sobre a mão poderosa de Deus. Eu estou doido para ficar na mão poderosa de Deus. Doidinho. Porque se eu estou na mão dele, meu irmão, ninguém pode me pegar. Mas na conversa daquele que quer ser boca do diabo, ele vai falar para você: a mão do Senhor está pesando sobre você, irmão. Avalie bem a sua vida. O que você anda fazendo? Eu acho que você está agindo de forma errada. Alguma coisa está errada na sua vida. Será que vale a pena mesmo, irmão, você caminhar dessa maneira? Aí pensa o seguinte, irmão: alguém falou para você que a mão de Deus está pesando sobre a sua vida e vai te destruir. Para onde você vai? Eu vou abraçar o demônio, porque Deus vai me bater, vai me matar. Verdade ou não é? Tem saída para mim? Tem não, ué. Aí o cara entra no caminho do quê? Da descrença.
Por que ele descrença? Eu vou descrençar porque não tem mais jeito. Eu já fiquei desapontado, eu já fiquei desencorajado, eu já fiquei desanimado. E agora eu estou descrente de tudo. Eu não consigo acreditar em mais nada. Mas hoje, no nome de Jesus, os nossos olhos vão ser abertos, amém? Você foi chamado e é chamado pela palavra de Deus de crente. Crente é aquele que tem predisposição para acreditar. Muitos crentes vivem na descrença. Por quê? Porque não acredita mais em nada e em mais ninguém. Você cansou de acreditar nas pessoas, cansou de acreditar em Deus, cansou de acreditar no governo, cansou de lutar. Você jogou as armas no chão, abriu a guarda e se tornou completamente vulnerável para o ataque do diabo. Mas hoje, no nome de Jesus, você vai retomar essas armas e vai batalhar contra essas artimanhas do diabo, no nome de Jesus, amém? Qual que é o alvo do diabo, pastor, com isso? É destruir a sua fé, é encher o seu coração de incredulidade. Muitas vezes, irmãos, você pensa que o seu problema é estresse, você precisa de férias, você precisa de um tempo, de um bom passeio, você está dedicando muito ao trabalho, aos estudos, à igreja. Mas deixa eu falar, não é nada disso. Se você está achando que é um simples estresse, na verdade é uma grande seta do maligno para trazer esse desânimo sobre a sua vida, sobre esse tipo de descrença, de não acreditar em mais nada, sobre você. Mas hoje, no nome de Jesus, nós vamos remover isso, amém? Pastor, eu quero continuar crendo, acreditando, confiando, esperando. É assim que nós somos, irmão. Nós somos homens e mulheres de fé. Você foi chamado para continuar confiando, acreditando e esperando no Senhor, no nome de Jesus. Hoje vai ser anulado todo tipo de veneno maligno que possa haver na sua vida, amém? Você vai sentir de novo a erupção, a alegria de tocar em Deus, a alegria de crer de maneira simples, como a criança acredita nas palavras do Pai. Sabe, nós precisamos ser como essas crianças que acreditam nas palavras do Senhor, nas palavras do seu Pai. Se Ele está falando que Ele cuida de você e que mal nenhum vai te acontecer, isso é verdade, irmão. Acredita, creia. Se o Senhor está dizendo que Ele não te abandona, que Ele jamais te esquece, creia simplesmente nisso. Tenha fé e continue crendo. Por quê? Porque Deus está cercando você de novo, aleluia. Deus não desiste de você nunca. Os olhos do Senhor estão passando por você no nome de Jesus, amém? Só precisa de quê, pastor? Clama ao Senhor. Hoje você levanta a sua mão e diga: Senhor, renova a minha confiança no Senhor. Me faça crer e continuar crendo nas promessas do Senhor, porque você vai viver o melhor dia do Senhor para a sua vida, no nome de Jesus, amém? Sexta artimanha do inimigo, já estamos quase encerrando. Sexta artimanha do inimigo fala da desobediência. Diga comigo: desobediência. Quando a pessoa chega nesse nível, é aquele nível que ela começa a pecar deliberadamente. É aquela pessoa que fala: eu vou fazer mesmo, eu vou sair, eu vou pecar. Ou como alguns dizem: já estou na chuva mesmo, na chuva é para molhar. Mas eu tenho uma péssima notícia para você: você não vai conseguir, porque tem algo dentro de você já que não faz parte desse mundo. Ainda que você tente, o Espírito Santo vai te incomodar. Ah, pastor, mas eu estou assim, eu quero viver assim nessa desobediência. Por quê? Você pode andar, às vezes você vai até se machucar um pouco, mas você vai se lembrar que tem alguém que quer te curar, que tem alguém que quer cuidar de você, que tem alguém que não te abandona. Ele não vai te deixar. Sabe, eu me lembrei de uma história que eu li num livro um dia, achei muito interessante. Um certo irmão saiu decidido da sua casa: eu já estou na chuva é para molhar. Então tá bom, já que eu estou desse jeito, então eu vou pecar mesmo. Meu casamento está ruim, não tem solução para mim, não tem mais jeito, então o negócio agora é cair no pecado. Aí ele saiu de casa, foi num local, não me lembro aonde, ali na história do livro, não sei também nem se é verdade essa história, mas enfim. Ele saiu, pegou uma mulher que já era conhecida dele já de algum tempo e que estava
tentando, né, se relacionar com ele, e ele resolveu que ali agora ele ia pecar. E ele estava resolvido que ele ia fazer aquilo. E ele foi embora. E no caminho, indo lá para consumar o seu pecado, o seu carro deu problema. E aí ele parou no meio da estrada e olhou aquela situação e falou: não é possível, que esse carro deu problema agora? Vou ter que chamar o mecânico. Aí chamou o mecânico. Quando o mecânico chegou para olhar o carro, o mecânico conhecia ele e sabia que aquela mulher que estava lá dentro não era a mulher dele. E o mecânico foi arrumar o carro. E aí quando o mecânico chegou e conversou com ele, a mulher foi embora. Pegou o ônibus e foi embora. E aí o mecânico terminou de arrumar e falou para ele: falou, irmão, deixa eu te falar, aproveita que Deus te livrou daquilo que você estava tentando fazer e vai embora para sua casa, encontrar-se com sua mulher, porque você estava indo fazer algo que Deus não estava se alegrando disso. E eu fui enviado para te livrar. Sabe? De alguma forma o Senhor vai te livrar. Por quê? Porque Ele cuida de você, porque Ele te ama. Deus vai fazer esse tipo de coisa porque Ele é um Deus que nunca desiste de nós. Diga para mim assim, diga: Deus nunca desiste de mim. Alguns podem querer entrar no caminho de desobediência, fazer coisas erradas, escolhas erradas, mas você sabe que quando uma pessoa fica desapontada, ela resolve chutar o balde, a pessoa vai ficar desapontada e recebe seta do inimigo, e ele vai dizer, como eu falei para você: agora eu vou fazer tudo o que eu fazia antes, eu vou fazer isso e vou fazer um pouco mais. Eu vim na igreja, eu orei, eu jejuei, eu dediquei os meus anos, eu estou nessa situação, mas agora quer saber de uma coisa? Agora eu vou enfiar a cara no mundo. Tá vendo? Assim são as crianças, elas já discerniram que você não deve fazer isso. Não faça isso no nome de Jesus. Muitos acham, irmãos, muitas pessoas nesse ponto da desobediência acham que o posicionamento de rebeldia é que vai fazer com que mostre para Deus que agora Ele tem poder e controle sobre a sua vida. Você tem poder e controle sobre a sua vida sempre, querido. Você pode fazer o que você quiser. Muitas vezes o seu filho vai fazer coisas que vai desapontar, vai desagradar, mas ele nunca vai deixar de ser seu filho. Às vezes você vai ter que discipliná-lo, às vezes você vai ter que chamar a atenção, às vezes você vai ter que pôr de castigo, mas ele nunca vai deixar de ser seu filho. Quem está me entendendo? Você nunca vai deixar de ser filho do Senhor, amém? Olha o que diz o profeta Isaías em Isaías 55, verso 9. Abra sua Bíblia aí, por favor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Às vezes nós não somos capazes de entender o que Deus está fazendo, mas eu quero te dar um alerta nessa manhã: não caia na cilada do diabo, não escolha o diabo, não escolha a desobediência. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, Romanos: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado vai levar eu e você para a morte. Pecado é um abismo que vai chamando outro abismo, que vai te levar à destruição. Portanto, não ande no caminho da desobediência, no nome de Jesus, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: nós devemos ser sensíveis no Espírito e rejeitar toda seta do inimigo, amém? Sétima e última artimanha do diabo que eu quero falar com você hoje é o desespero. Desespero não é se sair descabelando no meio da rua. Desespero é quando você perde a esperança. Porque quando uma pessoa perde a esperança, ela perdeu tudo. Se eu perdi a esperança, acabou. Porque tem três coisas que a palavra de Deus diz que deve permanecer: a fé, o amor e a esperança. Essas três coisas devem permanecer em nós. Se
Se você perdeu a esperança de que algo vai acontecer, mesmo no tempo de maior expressão do poder de Deus, você não vai conseguir ver. Agora, se você mantém a esperança, querido, mesmo no meio da luta, quando você tem esperança, o seu coração é capaz de dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele vai se levantar no nome de Jesus. Amém? Amém. Não estou falando aqui de uma imaginação, não estou falando aqui de fantasia. Nós estamos aqui para sustentar o testemunho de que Deus é um Deus invisível, mas é um Deus real. Amém. Nós não vemos, mas Ele é real e Ele está presente em todo o tempo na nossa vida. E hoje o Senhor quer trazer de volta a sua esperança no seu coração, no nome de Jesus. Fala comigo assim: eu creio. Se em algum momento eu perdi a esperança, diga hoje: o Senhor traz de volta no nome de Jesus. O alvo do diabo, querido, é enredar você e levar você a esse completo desespero. Mas hoje o Senhor vai abrir os nossos olhos para que nós possamos ser livres disso, no nome de Jesus. Amém? Amém. Quero repetir com você. Eu falei de 7 artimanhas do diabo. Diga comigo assim: desapontamento, descontentamento, desencorajamento. Diga dúvida, descrença, desobediência e desespero. Eu coloquei como as 7 setas do diabo, mas você pode pôr também os 7 Ds do diabo. São 7 palavras que começam com a letra D, que vai tentar te tirar do propósito de Deus, que vai tentar te tirar dos caminhos, do favor, da bênção e da graça abundante sobre a sua vida. O Senhor quer fazer algo novo sobre nós no nome de Jesus. Amém? Eu queria chamar aqui os irmãos do louvor. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. É possível que alguns hoje estejam ainda, talvez, no primeiro nível de desapontamento. Você precisa quebrar isso hoje no nome de Jesus. Amém? Talvez você possa ter entrado aí na dúvida, na descrença, já ter entrado pelo caminho da desobediência, mas eu creio que hoje o Senhor vai provar o poder do reino de Deus. O reino de Deus, como diz a palavra em Romanos, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você vai provar do contentamento do céu e você vai anular todo o veneno do inferno hoje, no nome de Jesus. Se o caso seu é de desânimo, hoje o ânimo do céu vai entrar em você, porque o poder do Espírito Santo de Deus está sobre nós. Talvez se o seu momento é de você estar duvidando de tudo, se você tem questionado todas as coisas, você vai responder à voz da serpente hoje com a palavra de Deus, anulando todos os sofismas do inferno. Pode ser que alguém entre nós já tenha determinado no seu coração: eu vou fazer isso agora, tudo o que eu quero, não vale a pena mais andar em santidade. Hoje é o dia de você retroceder e dizer: não, eu não largo meu Deus, eu vou permanecer fiel e eu vou andar em santidade. Talvez no nosso meio haja pessoas sem esperança, que também se manifestam na forma de depressão, de fobia, de pânico, de agonia. Desespero que perde a graça de viver, que perde a alegria pela vida. Eu quero dizer para você hoje: Jesus é aquele que é a vida. Ele quer ser luz para explodir no seu coração hoje e vai dar a você uma nova razão de viver, que hoje Ele vai abrir os seus olhos para desfrutar do melhor dele no nome de Jesus. Amém?